Vamos iniciar a escola dominical esse domingo, claro. E nós já oramos a Deus, intercedemos a Deus, pedimos a Deus que Deus nos dê, nos capacite e nos conceda todo o entendimento necessário para vivermos aquilo que lemos e aprendemos. Na semana passada e na semana retrasada, nós falamos sobre os falsos irmãos, não foi isso? Vimos a primeira parte, fizemos a segunda parte no domingo passado. Na primeira parte, nós falamos sobre o coração dos falsos irmãos. Nós mostramos como são, o que os motiva, claro, pelo maligno, a serem introduzidos no local santo. Na segunda parte, nós falamos sobre dualidade, não lembra? Ou seja, que toda vez existe a dualidade em qualquer situação. Falso, verdadeiro, não é isso? Bode e ovelha, lobo e pastor, e por aí vai. Porta estreita, porta larga, sempre assim, é sempre. As dualidades, elas são constantes nas Escrituras. Toda vez que o Senhor cita, eis que visitarei o mal nas suas ações. Olha bem, ele determina, quando ele fala assim, eis que visitarei o ímpio, seu caminho não subsistirá, como fala em Jeremias, não subsistirá, mas ao reto concederei graça, ou seja, sempre o contrário. Por que, claro que nós estudamos na semana passada, mas por que o Senhor sempre coloca essa dualidade, essa comparação? Os irmãos devem perceber que o Senhor está preocupado em mostrar para aquele que ele quer bem o que do ímpio? O caminho, sim, mas mais relativamente o quê? O caminho, sim, mas mais relativamente o quê? Ele quer mostrar o seguinte, ó. Olha o ímpio. O resultado. Então é o quê? Resultado tudo bem resultado, mas é o quê? Uma palavrinha pequenininha. Eis aí o que vai acontecer com o ímpio. Eis o seu fim. O Senhor sempre mostra, Roberto, ele sempre mostra o fim, se você se tornar aquilo ali. Entendeu? Um exemplo prático é que aquilo que nós vemos é da onde nós fomos o quê? Retirados, né, Sandro? Então, olha bem, pegar o Sandro como exemplo. Sandro, você quando vê uma pessoa praticando impiedade, você lembra de quem? De mim. Isso, porque, olha bem, não tem como nos lembrarmos de que nós éramos pessoas íntegras e só precisávamos, sabe o quê? De mais um passinho para Cristo. Nós éramos ímpios. Não praticávamos diretamente o que víamos, mas por decência, mas muitas vezes no coração nós consentimos. Exemplo, uma pessoa assassina, olha bem, eu quero dar essa introdução. Uma pessoa assassina no jornal. Ele é preso, não é isso? Ele matou a mãe, a criança, estou citando um exemplo. Aquilo que a gente vê corriqueiramente todos os dias. E a justiça o pega, não é isso? E ele tem, segundo a justiça, o fim que merece, não é isso? Sim. Segundo a justiça. Mas o que entra no nosso coração? É somente essa justiça? Não, pensem bem. Sempre entra no coração, cara, esse cara tinha que ter sido trucidado. Alguém tinha que ter aparecido com ele, enfiado uma faca nele, será que não tinha ninguém para impedir ele? Porque o nosso coração contém isso aí. Então, quando o Senhor fala, eis o ímpio, eis o soberbo, o seu coração não é reto nele. Não é isso que diz a Bíblia? Então você vê o tempo todo o Senhor conduzindo vocês segundo a limpeza, nos conduzindo segundo a limpeza que Ele fez no coração, no início. Ele limpou o coração. E nós vamos ver hoje, finalizando essa sessão, essa parte do estudo, nós vamos ver, falamos tanto do falso como o irmão, não é isso? Hoje nós vamos ver os falsos pastores. Olha, irmãos, olha bem, desculpa, está sendo gravado,
e vai ficar depois na internet, e com o tempo pessoas vão ver. As pessoas não gostam de comentar isso. Uma coisa bíblica extensa, não é, Sandro? Extensa, que pega desde o Antigo Testamento até o Novo. Porque se o Senhor chama vocês de ovelhas, então ele tem que chamar alguém de quê? Isso, entendeu? Não vou dizer aqui de pessoas que guiaram o povo como reis, mas vou falar, quem pastoreou Israel no deserto? Moisés. Ok, é apenas um símbolo, não estou dizendo que Moisés simboliza os pastores hoje em dia, mas na verdade ele executou um trabalho o quê? Primeiramente, o trabalho dele era como? Com relação ao corpo dele, era o quê? O que ele sentia realizando? Exaustivo, né? Não é isso? Vamos lá, vamos pegar, vamos fazer isso. Como é que era o dia de Moisés? Pense, o dia dele, de quando amanhecia até quando anoitecia. Como é que ele devia ser? Ele estava guiando o povo. O que ele fazia? Ele julgava o povo, não julgava? Julgava o povo. Lembrem que o sogro dele, não é isso? Eu fico imaginando assim, cortou caminho lá pelo deserto, foi com os filhos dele, foi entregar os filhos dele, não é isso? Sim. E viu o trabalho dele. E falou o que com ele, Moisés? Que possivelmente é uma estafa E vai falar bem alto. mortal. Isso aí. Entenda, Beth. A parte física de quem cuida, ela é afetada. Afetando a parte física, o que acontece? Para onde ela vai indo? Vai subindo a parte física e vai para a mente. Quando estamos com uma dor de dente, dá vontade de bater a mão para usar a cabeça. Aonde? É sério, porque é intensa a dor. Aquilo ali você já não está mais com bondade no coração, sério. Você já está no ponto seguinte, de explodir, porque a dor é intensa. Agora pense, você guia um povo que já de início foi dito que era um povo que vacilava. Então o teu dever é cuidar. A Bíblia fala que quando o sogro falou com ele, você não pode fazer isso sozinho, não é isso? Levanta pessoas que te auxiliem. Não é isso, Beth? Vocês já leram isso? Para a gente não ter que ler. Levanta pessoas que auxiliem, a Bíblia fala que ele fez isso. E começaram a julgar o povo, os líderes, segundo Moisés. A Bíblia não cita em momento nenhum que haviam falsos líderes após isso. Nenhum momento a Bíblia cita. Havia rebelião do povo, mas nunca que... E eis que foi posto um líder e ele quis tomar o lugar de Moisés. Não, nenhum deles. Nenhum deles. Todos, a Bíblia fala que receberam parte de quê de Moisés? Do Espírito. De quê? Do Espírito. Do Espírito. Olha bem, parte. Cobriu quantas pessoas? Quem lembra o número? 70. 70 pessoas levantadas para auxiliar. Aí eu vou dizer para os irmãos, deixa a Bíblia aberta em João, por favor. João. Perdão. Nós vamos para João sim, mas vamos primeiro para Mateus 10, por favor. Mateus 10. E depois também vai ser João 10, não é? Mateus 10 primeiro. Acho que é isso. O que Jesus tinha para fazer nessa terra segundo o Pai? Ele tinha uma o quê? Missão. Isso aí é implícito, não é isso? Você vê isso, qualquer pessoa que examina a Escritura vê. Tanto que ele teve uma missão, essa missão teve o quê? Começo e o quê? Meio. Isso. Ela não foi desordenada, ela foi uma missão que ela começou de forma baseada na obediência, baseado na guia do Espírito de Deus e finalizou de uma forma trágica. Mas finalizou, porque este era o quê?
Forma trágica era o quê? O quê? Ó, finalizou de forma trágica. Terminou na cruz do Calvário. Essa era o que da lição? Objetivo. Fala alto. Objetivo. Então pensem bem. Beth, se você é levantada para cuidar de 2 ovelhas ou 3, não vai mudar o que você vai sentir se fossem 10, 20, 30. Entendeu? Porque você não guia uma de cada vez. Você as apacenta de que forma? Aqui está o aprisco. De que forma você faz, Sandra? Você está lá, tem 30 ovelhas. De manhã, o que tem que fazer com uma ou com as 30? Conduzir elas até isso, o vento. Isso. Entendeu? O ensino é o mesmo. Então todas as ovelhas são o que diante do pastor? São o que diante do pastor? Não, se elas são conduzidas com uma única ordem, então todas são o quê? Iguais. São a mesma coisa. Olha bem, só ler, a Sociedade Bíblica coloca alguns títulos. Ô Beth, no capítulo 10 não vai ler um não. Lê o título somente. De Mateus? É de Mateus 10. Os 12 e a sua missão. Já dá para entender o que vai ser dito nesse capítulo, por isso não vamos ler todo. Olha só. Lê o versículo 5, Beth. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como? Olha só. Ele está falando aí, ó, a missão que eu dou para vocês é ir e pegar o quê? Cuidar e chamar o quê? Com relação a Israel. Está dizendo aí? As ovelhas perdidas. Mas então essa é a característica, elas estão o quê? Perdidas. Então elas foram tiradas do aprisco. Se perderam. Não, então isso. Mas vamos analisar. O aprisco, o redil, é um local cercado. Elas podem até morrer de fome porque ninguém levou comida. Mas ali não pode dizer que não estão em segurança. Porque é cercado. Mas alguém fez o quê? Atirou. Levou para fora. Invadiu. Não, levou para fora para poder cuidar. E algo aconteceu com que elas fizeram. Algo aconteceu com elas e elas se tornaram o quê? Ovelhas o quê? Perdidas. Algo aconteceu. Então esse trabalho, é muito antigo. Algo aconteceu. Israel se perdeu. O que aconteceu? Olha, eu não vou dizer para vocês o que aconteceu. Alguém abandonou-as. Alguém as deixou assim. Que se virem disso. Beth, você leu o versículo 6? Li. Sim. Agora você vai ler de novo o 6 e vai emendar com o 16. Todo mundo acompanha junto com a Beth. Você lê novamente o 6 e emenda com o 16. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos analisar? Estava o que você falou? As ovelhas estavam perdidas. E agora Jesus fala assim: eis que vos envio como o quê? Ovelhas. Não, olha só. Lê você os 16, também a primeira parte. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ué, espera uma coisa. Eu estou enviando vocês como que? Ovelhas? É isso que ele está falando? Sim. Mas na verdade, ele está dizendo o seguinte, ide as ovelhas perdidas de Israel. Agora ele fala, e eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de quê? Lobos. Lobos. O
que Jesus maravilhosamente está falando para eles? Pensem bem. Não pensa bem mesmo, por qualquer coisa que vocês falarem, é o que vocês veem, então não está errado. É um desafio para Não, vamos lá, fala. Não, eu estou dizendo assim, eu vos envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Eles iam resgatar ovelhas, eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. O que ele estava dizendo para as pessoas enviadas? Que era perigoso. Qual era a missão deles? Resgatar as ovelhas. Resgatar essas ovelhas. Sim. E ele está enviando como ovelhas, como próprias ovelhas ao meio de lobos. O que Jesus está prevenindo eles? Que pessoas iriam tentar impedir que essas Bingo! ovelhas... Isso! Elas não estão somente dispersas. Há uma vontade, uma boa vontade, entre aspas, de alguém mantê-las dispersas. Dispersas, você controla, sim, as ovelhas, mas de que forma? O pastor guia todas de uma vez. E o engano guia de que forma? Uma separada. Uma. Não tem coletividade no engano. Vocês lembram que quando nós falamos de Analisa e Safira? Não existe coletividade, bem apresentado, Sandro. Não existe coletividade no engano. Você dispersa, não é isso? Afasta, deixa todos afastados e vai tragando uma a uma. E então, quando Jesus falou assim, olha, eu vos envio para uma condição que vocês vão ver, não é somente reuni-las. Alguém está mantendo-as separadas. Entendeu? Poxa, olha, todo dia do pastor, você só ouve mensagens, porque nós agradecemos pela vida do nosso pastor. Me perdoa, irmão, nós agradecemos, olha, porque o nosso pastor, não estou dizendo que é errado o que estou falando, não, porque o nosso pastor, hipócritas, meçam o pastor, é direito da ovelha, ele me tira do redil e me deixa o léu. O que significa como você tira do redil? Está aqui, está na segurança. Como você tira do redil, você vai fazer o que com elas? Que a palavra diz? Vai abandonar a escuta. Não, a missão do pastor. Você vai tirar do redil, no redil. Isso. O redil é como se fosse assim, a segurança da noite, mas como você leva, você tem uma responsabilidade de que todas façam o quê? Se alimentem. E para isso o pastor fica como? Está em campo livre. O pastor se torna redil, fica protegendo. Isso mesmo, ele é o redil da ovelha. A missão dele, irmãos, não era fácil enfrentar um lobo. Já não é fácil enfrentar um cachorro. Quanto mais um lobo, o pastor, ele literalmente tomava conta, ele dava vida, porque um lobo era perigoso, o lobo vinha em matilhas. E ele tinha que defender, e as pessoas pensam que cajado, quantas pessoas neófitas liguei para assim, ouviu uma mensagem que o pastor desceu o quê? O cajado. O que ele quer dizer com isso, quando ele fala pastor desceu o cajado? O cajado serve para bater no ovelha. Não. Com relação à mensagem. Que o pastor corrigiu a ovelha. Isso. E onde que o cajado, a Bíblia fala, que serve para corrigir a ovelha? Sim, só tem uma forma que ele corrige a ovelha. Ele tinha uma parte curva. Que até hoje eu me perguntei, é sério, no original diz, ele tinha uma parte curva. Aqui devia ser tirado de uma madeira mais larga. Não era somente uma vara. Eles deviam fazer para ter uma parte curva, não é isso? Então, olha bem. Puxar. Isso, para quê? Puxar. Puxa, não é para machucar. É para fazer o seguinte, está sendo um pouquinho que ele pega e faz assim, fazer nas pernas dela e puxa ela obedecer assim, trazer ela para o meio. Mas aquele mesmo bordão era para fazer o quê? Hoje em dia, muitas pessoas consideram muito bom você ter um bordão na mão. Quando você está no trânsito, Felipe dirige muito, deve ver muito isso. A pessoa já sai de dentro do carro com um quê? Não é isso? Todo mundo guarda um pedaço de pau em casa para... eu não posso falar nada não, tá? Senão estou rindo, né? Todo mundo guarda um pedaço de pau em casa para defesa.
Pô, tem que ter alguma coisa para defesa. E o pastor enfrentava lobos, irmãos, como todo cão, como todo canídeo, ele teme pancada. Já reparou isso? Dá uma paulada, se eu jogar uma pedra, o cão vai continuar, mas tu dá uma paulada num cão, ele vai se afastar, porque os ossos vão doer. Ele defendia as ovelhas. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo assim, Jesus está falando, olha, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, existe o propósito ainda lá. Vocês vão ter que fazer uma coisa, recolhê-las, e vão sofrer como elas. Aqui nesse envio, não estava dizendo pastores, estava dizendo reúna as ovelhas. Reúna as ovelhas, deem as boas novas à ovelha, e elas vão se agrupar, entendeu? E vocês vão conseguir atraí-las a mim. Até aí está aí, certo? Não é isso? Agora abre João 10. Preste atenção. Ele está dizendo que envia você como uma ovelha. E ainda fala o seguinte, né? Não precisa voltar não. Sede prudentes como uma o quê? E simples e mansos como o quê? Então tudo bem. Não precisa voltar não. Não precisa voltar não. Sede prudentes como a serpente. Para que ou para quem eu devia ser prudente como a serpente? Os lobos. E como as ovelhas tinham que me ver? Como pomba. O manso como uma pomba. Essas duas situações, elas eram referência a duas situações distintas. Seja prudente, ou seja, ninguém enfrenta o lobo. Olha, minhas ovelhas, deixa comigo que eu vou falar com o lobo. Ah, ele não vai fazer isso não. Não. A sua prudência vai existir por causa de quem? Lobo. Não, tudo bem. Vai agir com o lobo, mas a tua prudência deve existir antes por causa de quem? Para proteger as ovelhas. Isso aí, prudência, sabe? Ou seja, você já não é mais aquela pessoa que está apenas com a missão. Você está vendo o perigo e sabe que você vai ter que agir de formas que você nem sabe como vai ser. Mas você vai ter prudência, ou seja, eu não estou enfrentando qualquer pessoa, estou enfrentando o quê? Lobo. Lobo. Não é qualquer coisa que está vendo você, não é uma raposa, não é um guaxinim, não é um furão, é um lobo. E o lobo também se alimenta de seres humanos. Ele tem a missão de realmente destruir a ovelha. Mas as ovelhas vão ver você não como essa pessoa. O interessante é isso. As ovelhas vão confiar a você porque você vai se apresentar como manso. Não é isso? Como uma pessoa que está realmente disposta a tomá-las nos ombros e levar até o quê? Ao aprisco, ao redil. Agora vamos ver João 10, por favor. Nunca, irmão, nunca. Eu nunca consegui ver um dia do pastor em que se traga à memória o dever dele. Eu nunca. Já se viram um bolo no dia dele. Já fariam, eu já vi isso, já se viu um bolo. Já se viram um bolo. Já se colocaram assim, olha, hoje é o dia dele. Mas nunca teve dias da ovelha. Nunca. Será que aquele que está recebendo o bolo comenta, eu quero falar dos meus dias? Todos os dias eu chamo minhas ovelhas e assim que elas estão pastorando, eu ofereço um bolo para elas, porque é o dia delas. O meu dia não é meu dia, mas sim dia de quem que deve ser? Se eu estou sendo comemorado como pastor, eu estou sendo enaltecido porque eu sou o quê? Um mau pastor ou um bom pastor? Aí quando você enxerga a determinada figura e sabe, por uma prova que Jesus falou, que quando tem uma árvore, o que prova que tipo de árvore que ela é o quê? Frutos. Fala alto. Frutos. Ué, cai os frutos ali. Pode ser até uma árvore que tem uma forma diferente. E árvore é incrível, isso é uma laranjeira, olha como é que ela cresceu. Aqui, cai uma laranja. Eu não preciso de prova. Está ali o fruto.
Aí eu fico pensando, por que as pessoas enaltecem tanto sem procurar olhar o tipo de vida que ele tem? Porque a única vida que ele tem, que ela tem que olhar é o quê? Qual é a única vida que eu devo observar no pastor? Como ele se porta com a esposa dele? Não. Olha, um pastor pode ter um problema sério de família. Entendam isso. Mas nunca ele deve trair a missão dele. Nunca. Ele pode ter um problema sério, as pessoas podem sair sobre o pastor, isso, sobre o pastor, aquilo. Entenda bem, não estou passando a mão em pecado. Eu estou dizendo, mesmo com todas as falhas dele, ele não abandona uma ovelha. Porque a missão dele não foi se purificar. Purificar, olha, eis que vos envio para você ficar puro, para você prosseguir diante de mim, conforme a minha vontade. Eis que te envio para fazer o quê? Foi falado para o primeiro pastor. Se você, olha bem, você vai pastorear bem quando o quê? Apacentar as ovelhas. Sim, mas você pastoreia bem e cumpre. Porque com relação a Jesus, você sente o que por ele? Amor. Fala alto. Amor. Amor. Eu amo Jesus Cristo e amo o que ele me enviou para fazer. Os irmãos estão entendendo até agora? João 10. Devia se escrever um livro de 1000 páginas sobre João 10. Porque Jesus realmente não deixou de fora. Eu vou pedir para ler. Nós vamos ler do início. Vamos lá. Nós lemos o Mateus 5, Mateus 10, 5, 6 e 16, não é isso? Então os irmãos gravaram na mente, não gravaram? Vos envio com ovelha ao meio de lobos e vos preparo que, na verdade, vocês vão encontrar ele lá. O lobo, elas são dispersas porque dispersaram, porque é fácil de pegá-las. João 10. Então, todo mundo achou? Sim. Joyce, não, Alessandro, lê o 1 para mim, por favor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Tudo bem. A irmã Beth está com caneta, é muito bom. Já apareceram duas situações. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela... Ó, gravem isso. Pela porta. Gravem isso. Porta. Do curral das ovelhas, do redil, do aprisco, mas sobe por outra parte, então tem uma forma de burlar, não tem? Sobe por outra parte. É o que? Grava essa palavra. Ladrão e salteador. Quem está falando isso? Jesus. O pastor. Isso. Jesus. O pastor. Não tem como cuidar das minhas ovelhas, presta atenção, se não passar pela porta. Continua lendo, por favor, Joyce, agora. Lê o versículo 2. Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este... Não. Tudo bem. Pera, deixa eu ver. O 2, repete o 2 e o 3, por favor. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Agora apareceu o quê? Um porteiro. Procuraram já entender isso? O dia que entenderem isso, saberão julgar retamente um pastor. Olha bem o que eu estou falando. O dia, não estou dizendo que os irmãos não entendem, o dia que os irmãos entenderem isso, segundo a graça reveladora do Espírito de Deus, os irmãos saberão julgar retamente o pastor. E quando eu falo julgar, muitas vezes é benéfico para o pastor. Ou seja, quer ver eu julgar o Sandro? Eu sei que o Sandro pode ter tudo isso que você falou, mas ele nunca abandonou a mim. Ele foi sempre me buscar quando eu estava lá quebrado.
Entendeu agora? Esse julgamento é justo, como também o julgamento negativo. Você nunca cuidou de mim. Nunca. Então entenda bem, para esse o porteiro faz o quê? Ele tem que passar pela porta. Ele faz o quê, Joyce, você leu? Abre a porta. Continuando. Pode ler? Não. Agora o Felipe está aí? Sim. Isso, leu 4. Emendo da que a Joyce fez, o 3 da Joyce, e leu com 4. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Vai o quê? Ao lado? Adiante. Todo perigo tá antes. Como você sai na porta assim, você já o perigo já está aqui assim, atrás? Na frente esperando. E quem vai na frente é o pastor. Ele vai na frente. A condução todinha das ovelhas depende dele verificar o perímetro e falar assim, eu posso dar segurança a elas. Outra coisa também característica é que o pasto nunca era próximo. Por isso você tinha que conduzir as ovelhas até uma parte que a ovelha ela não gosta de pisar o pasto. É uma característica da ovelha. Elas gostam de chegar assim. Não sei se tem alguma coisa a ver, as pessoas que lidam com ovelhas sabem disso. Elas gostam de começar a comer o pasto não tendo nada aqui onde elas estão. Por isso o termo pastar, ou seja, você vai comendo conforme o mato aparece. Elas não gostam de ficar por cima do mato. Não gostam. Pode acontecer, mas eu li a respeito disso. Elas preferem começar a comer onde tem pasto. Você leu o 4, Felipe? Sim. Isso, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Lê para mim, Beth, o versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Mas como isso pode ser possível? Então por que há engano? Por que muitas pessoas estão seguindo o estranho? Porque eu gostaria de que os irmãos me ajudassem a entender isso. Elas jamais, olha bem, jamais seguirão o estranho. Por quê? Aí diz, por que ela não vai seguir? Aqui está dizendo, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Aí já está dizendo, por que elas não seguem os estranhos? Ela conhece a voz do pastor. Sim, então na verdade já foi o quê? Doutrinado. Já foi e é o quê? Foi doutrinado. Não, fala. Doutrinado. Cuidada por um pastor. Cuidada, ela é cuidada por um pastor. Não é isso que fazem comigo quando cuidam da minha vida. Ninguém passa a mão na minha cabeça. O estranho, ele chega para você, como ovelha, e faz o quê? Tenta fazer o quê com você para te atrair? Te agradar de todas as formas possíveis. Mostrar isso, de que há coisas melhores do que ser pastoreada por um pastor, que ser protegido do lobo não existe, e que você pode gozar de coisas diferentes nesse outro pasto. Então, quem está falando com ela? O lobo. Mais especificamente. O falso pastor. E muito mais especificamente. O próprio inimigo. Fala o nome dele, pode falar. O diabo. Isso. Vê se vocês entendem. Irmão, que isso? Irmãos, há pastores guiados pelo diabo. Vê se vocês entendem. Mas as pessoas temem. Elas temem, eu posso estar desagradando a Deus. Não. O Senhor abre os seus olhos. Porque o Senhor não terá você por quê? Ele não terá você como quer. Inocente. E alguém inocente? Beth, sinto muito alguém. Coitado, aquele irmão foi enganado. Não. A Bíblia fala que o Espírito de Deus mostra você.
mostra a você, quanto mais você se adapta ao erro, quanto mais você é seduzida pelo engano e pela falsa promessa, mais você segue aquilo ali. Porque a Bíblia fala que ele faz o quê com as ovelhas? O que ele faz? Atrai. E se atrai, Sandro, você não vai ser atraído por uma coisa que você não tem no coração. Você vai ser atraído por uma... gostar, né? Não, você vai ser atraído por uma mentira que aparentemente você vai ser... Lembra lá no Jardim do Éden? Não é bem assim a história, não. Não é bem assim, não. Se você comer, Deus vai ver, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Entendeu? Então eu preciso praticar o mal para ser conhecedor do bem e do mal? Só desse jeito? Eu, quando praticar o bem, saberei a diferença também, não saberei a escolha. Eu escolhi o bem, então eu já estou sabendo a diferença do bem e do mal. Eu escolho o bem. Eu escolho o bem. Continuando. Paramos no? Sim. Isso. Beth, lê o 6. Até eu pedi você para parar. Acompanhe os irmãos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Então olha bem, não somos só nós não, tá? Jesus disse essa parábola e imediatamente eles não querem. Não Entenderam. E Jesus vai explicar. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Mas Jesus é chamado de quê? Pastor. Não é chamado só de pastor. Ele não falou eu sou o pastor. Bom pastor. Eu sou o bom pastor. Diferenciando de quê? Do mal. Do mal. Mas agora ele não disse eu sou o bom pastor. Ele disse que é o quê? Porta. E a porta faz o quê? Qual é a função da porta quando chega alguém? Abre. Impedir Não. ou permitir. Não, mas quando chega alguém, a porta tem um poder de quê? Porque a Bíblia fala no versículo: a esse o porteiro abre. Escolha. Não. A esse o pastor. Então a porta, que é Jesus Cristo, sabe o quê? Por favor. Reconhece quem é o verdadeiro pastor. Ou seja, esse tem permissão para entrar. O que vocês acham que pode ser a esse o porteiro abre? O que vocês acham que pode ser? Por favor, pode pensar. Porque é uma incógnita, sabia? Acredito eu que o próprio Espírito Santo, o próprio Santo... Sim, eu estou com você também. A esse o Espírito de Deus diz: apacenta, entra e toma minhas ovelhas. Lembre-se que nós lemos que o salteador vai por que lado? Por cima do muro, por cima da cerca. Então ele tem poder para entrar. Agora vai depender de quem? Se ele tem poder para entrar, vai depender de quem? Ou uma vez, as ovelhas foram pastoreadas pelo verdadeiro pastoreador, verdadeiro pastor. Agora, quando entra o salteador, a responsabilidade é de quem? Da ovelha que ouve a voz e sabe a diferença. Isso, então vamos continuar. Paramos aonde, Sam? Certo. No 7, né? Em verdade vos digo, eu sou essa porta. Todos quanto vieram antes de mim são o quê? Ladrões e salteadores. O que é vir antes? Ué, alguém veio antes dele e falou a verdade. Por que ele está dizendo todos quanto vieram antes de mim? Estou aqui, antes de mim, todos, não é? Todos vieram são ladrões e salteadores. De que ele estava falando? Já que no início, em Mateus, capítulo 10, nós lemos assim: ide e recolher as ovelhas do quê? Estavam dispersas. E nós falamos que foram dispersados por quem? Por falsos pastores. Sim, então por que agora Jesus fala todos? Jesus amado, se tu falar isso, você vai apanhar. Todos que vieram antes de mim. Não, estou falando eu não. Jesus falando, todos que vieram antes de mim, sem exceção, são ladrões e salteadores. De quem ele estava falando? Dos fariseus. Fala! Dos fariseus.
dos fariseus, Os líderes religiosos. dos saduceus e dos escribas. Porque eles faziam o que com o povo? Ensinava, pastoreava. Isso, guiava o povo. Todos quantos vieram antes de mim, versículo 8, são ladrões, do capítulo 10, 10:8, de João. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas fizeram o quê? Não os ouviram. Mas entenda bem, mas não foram dispersas. Sim. Eu quero pegar toda a Bíblia é perfeita. Pode desafiar computadores, ela é perfeita. Ele falou, ide as ovelhas dispersas de Israel. Dispersas. Quando ele falou dispersas, e agora ele está dizendo, as ovelhas não ouviram eles. Isso quer dizer o quê? Lembra quando Jesus falou assim, tudo isso que você estava ovelha, ainda tem muitas ovelhas que não são o quê? Deixa o quê? Aprisco. Ainda tem muitas. Por que eles disseram que as ovelhas não ouviram ele? Não ouviram. Todos tiveram os deles, as ovelhas não ouviram. Dá para a gente perceber. O que aconteceu com o advento do Messias assim que ele nasceu? Nasceu e nasceu uma outra pessoa também. Quem nasceu 6 meses antes? João Batista. Vamos lá. E falem bem alto que é para gravar. João Batista nasceu. E a missão de João Batista, sendo, eu digo para você, eu vou formar um caráter de João Batista. João Batista não era uma pessoa que você desejava conversar. Não era. Porque ele foi desde novo para onde? Deserto. O deserto. E anunciou uma palavra fixa. A mensagem dele era uma só. Para vocês eu digo o quê? Arrependei. Sim. Quando Jesus veio, lembra do estudo do Sermão do Monte? Lembra do estudo das bem-aventuranças? Reuniu quem? O povo, não reuniu? E ali haviam tristes, não é isso? Haviam pacificadores, haviam pessoas que choravam o tempo todo. Jesus prometeu sempre o contrário. Quando fala que não ouviram, essas pessoas não tinham o coração satisfeito com o que ouviam da lei. Elas aguardavam a promessa do Messias. Então, dizendo, não ouviram a voz. E quando diz que não ouviram a voz, quando se reuniram com Jesus Cristo, as pessoas que se reuniam com ele estavam sedentas pela verdade. Elas não suportavam mais a hipocrisia. Elas já viam a hipocrisia. Elas viam que estavam seguindo. Agora eu quero trazer para o dia de hoje. Irmãos, é muito séria a vida de um pastor. É muito sério. Pessoas falam da noite para o dia, a partir de hoje eu sou pastor. Pessoas mantêm o ego lá em cima, tiram fotos, porque eu sou o pastor. Pessoas tentam apartar a briga utilizando o que eu já vi. Ó, você me respeita que eu sou pastor. Jerônimo, cuidado com o que você fala dos pastores. A carapuça do mal só serve em quem o quer. Só ofende quem o quer. A carapuça, essa carapuça do mal. Para quem serve a veste. Isso aí, para quem bota e fica perfeito. Você acha que um pastor tem direito de se ofender? Quando alguém fala assim, o Senhor está agindo como um péssimo pastor. E a Bíblia fala que podem existir péssimos pastores? Porque péssimo é aceitável, não é? Ele continua ainda sendo pastor. Agora alguém tem que falar assim, o senhor é um falso pastor. Nunca vão falar. Olha bem, continua, João. Beth, lê para mim, nós falamos no 8, não foi? Isso. Agora o 9, ó, Jesus falou assim, olha bem, Jesus falou assim, eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Vai, o 9, em diante. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Peraí. Sim. Mas quem está entrando também é quem? Pastor. O pastor. Olha como é que isso é belo. Por isso eles não entendiam. Olha, qualquer um que entrar por mim, salvar-se-á.
entrará e achará pastagens. Sabe, qualquer um que passar por mim, qualquer um que renunciou à sua vida para cuidar das minhas ovelhas. Um pastor, se você não vê renúncia, é renúncia mesmo. Ele se acaba com a esposa não compreendendo ele, mas ele nunca permite que isso afete a condução das ovelhas. Talvez ele seja até uma pessoa condenável pelos seus atos externos ou pela sua posição que não é condizente com a posição dele. No entanto, ele cumpre o que nós lemos em Tiago, lembra? A oração de um justo pode muito o quê? Em seus efeitos. Porque aquele que livra um homem do pecado, livra uma alma de quê? Livra de quê? Aquele que consegue desviar uma pessoa do mal, salva uma vida de quê? Da condenação eterna. Da mais específico tem um nome. Mais o quê? Lembra do estudo? Perdição. Não, perdição sim, tudo certo, condenação eterna, mas a palavra é morte. Livra uma vida da morte e acontece o que com ele? Que nós estudamos e comprovamos biblicamente. Cobre uma multidão de erros. Então, concorda, Sandro? Eu vou fazer uma pergunta desafiadora. E se existe alguma posição diante de Deus? Se existe alguma posição diante de Deus, a maior é qual? Você olhando isso. De um pastor. Porque uma ovelha pode gozar das bênçãos de Deus, não pode? Mas um pastor vai pensar 30 vezes antes de ter a possibilidade de gozar de coisas boas na sua vida, porque isso pode atrapalhar o dever dele, que é de quê? De pastorear. De cuidar das ovelhas. Lembra de um pastor que chegou para a gente, eu não sei se você estava junto, e ele falou assim: irmão, eu não aguento mais as ovelhas, minhas ovelhas não. Você lembra disso, né, Sandra? Então, eu não aguento mais. Eu fiquei assim, fiquei calado. Eu já ouvi coisas da Arca da Velha, não é Arca, é a Arca. Da Arca da Velha. Ele começou a falar sério, disse: olha, isso não dá mais certo. Eu não tenho mais vida, eu não tenho mais nada, e eu tomei uma decisão, foi isso? Ele falou, botei um ponto final Botei um ponto final nisso. A partir de agora eu só atendo as ovelhas até as 5 da manhã. De 5 às 6 eu durmo. Olhei para ele assim, né, você lembra? Ele falou assim, não, eu tenho que ter pelo menos 1 hora de sono. Ele não tinha nenhuma. E ele falou, brincando, ele fez uma alegoria, falou assim, botei um ponto final nisso. A partir de agora, a ovelha só pode de 6 da manhã às 5 da manhã. Não adianta ligar para mim que nesse horário vai estar desligado o telefone. Vai estar desligado o telefone, de 5 às 6 da manhã vai estar desligado. E quis dizer o seguinte, e eu quando o conheci, fui, e tive momentos com ele sozinho, eu vi que era uma pessoa séria, que conduzia, que sabia da responsabilidade. Dificilmente você conversa com um pastor, pode ver bem, eu vou começar a ensinar vocês a verificarem. Verifica se ele fala, se ele comenta o tempo todo da responsabilidade dele de conduzir. Vê se quando ele te ensina alguma coisa, você assim, irmã, me perdoa, mas eu tenho que conduzir a vida da irmã, então eu vou me meter na vida da irmã. Da vida do irmão eu vou. Se você falar não para mim, eu vou buscá-lo em casa. Porque foi dado a mim essa incumbência. E quantos pastores, mais uma vez eu e Alessandro, tivemos o desprazer de ouvir isso. Irmão, ovelha, se o pastor demole, Sandro, me chame de mentiroso se isso não aconteceu. Se demole, acaba com a sua vida. Você ouviu isso, Sandro? Sim. Ouvimos isso de um pastor. Ai, irmão, esse negócio de ovelha tem que parar com isso. O pastor tem vida também. Outra coisa que eu vou dizer para você. Um pastor comete uma coisa horrível. Posso citar a terceira, Sandro? Posso? Infelizmente vou te colocar nesse barco, porque senão você pode falar, não, Gélio, isso não procede. Um pastor cometeu uma coisa terrível, e cometeu com uma ovelha. E quando isso foi julgado por um outro colega na nossa frente, o colega, sabe o que é colega? Aquele que tem a mesma profissão, que faz a mesma coisa. O colega falou diante dessa pessoa que está aqui na minha frente, eu vou me tirar, Sandro, eu estou contando, falou assim,
Ah, que isso? Irmãos, quer fazer isso, não faz com ovelha, não faz lá fora, Sandro. Sim. Isso é uma mentira ou é uma verdade? Verdade. Nós ouvimos isso. Ouvimos isso. Poxa, quer fazer? Ou seja, tem necessidade de fazer tal coisa? Não faz com ovelha, não. Faz lá fora. Olha o descaso que tem. Sabe por quê? Porque pastores, estão existindo pastores entediados. Já viram isso? Entediados, já chegam na igreja, a cara já mais um domingo. É uma reunião social que ele não suporta mais. Porque ele lembra que ele fez um voto e se arrepende. Você sabe como é que é um concílio de pastor? Já viram algum? Não, já viu não, Sandro? Não chegou a ver nenhum, não? Uma consagração de pastor? Sim, então, sim. Sim, então. Vários pastores são o quê? Reunidos, que fazem perguntas. Eu participei de 3 e nunca ouvi essa pergunta. Eu já ouvi, segundo as Escrituras, o que você pensa do batismo? Não é isso? Sim, sim. Aí, você quer. Nunca responde errado. Eu não sei porquê, mas nunca responde errado. Por favor, gostaria de fazer uma pergunta para o pastor. O pastor está sendo nomeado para esse tão dignificante chamado, da qual eu também tenho. Eu gostaria de saber do pastor o seguinte: o que o pastor faria se na igreja começasse a entrar dívidas e de repente o pastor olhasse e as pessoas não estão? Segunda pergunta. A terceira, que eu já ouvi, que eu me lembro, foi assim: como você reuniria seu corpo diaconal? Baseado em quê? Qual seria o seu critério? Porque é direito do pastor escolher o corpo diaconal. Qual direito? Nunca ouvi o que você faria para cuidar de todas as suas ovelhas. Aí eu vou dizer uma coisa que eu não estive presente, mas pessoas testemunhas sérias falaram comigo, que estiveram da tal pessoa. Eu poderia estar, mas eu não estava. E essa pessoa que estava sendo consagrado pastor era um oficial do corpo de bombeiros. E fizeram a pergunta capciosa para ele. Olha bem, eu falei para você que eu nunca ouvi perguntas sobre ovelha, não é isso? E quando tem, é uma pergunta de lobo. O pastor acha que terá condições de cuidar do rebanho trabalhando na profissão que o pastor tem? Ele falou, não, eu não estava, mas a pessoa me contou. Ele contou sem com os olhos, não, eu não terei condições. Por isso estou dizendo aqui diante da igreja que pedirei para sair do corpo de bombeiros. Porque o senhor tem razão, eu não teria condições de cuidar das ovelhas. Entenderam? Por que isso? Ainda há pastores, entenda bem, porque quando falamos, Gero está falando mal, não, estou citando as escrituras, há pastores, há verdadeiros pastores, há pastores que nem têm título e têm missão de pastorear as ovelhas. Há pastores que estão dentro da igreja com outros pastores e eles não têm título de quem pastoreia ele. As ovelhas ouvem mais a voz dele do que a voz do pastor. Porque sabe o que chama atenção para a pessoa, para ouvir você a voz? É quando você ouve palavras que a consolam. Consolam, não é passar a mão na cabeça. Consolo. Ela consegue fazer, poxa vida, toda vez essa pessoa me consola. Quando a ovelha está oprimida, ele chega e fala assim, olha, vamos prosseguir, eu te conduzo aqui, eu vou te proteger. Esse é o dever do pastor. Mas agora, vamos terminar falando de falso? Vamos terminar. Parou onde? Já. Fala. Uma dúvida que eu tenho aqui numa passagem que tem aqui, em Jeremias 23, no versículo 1, diz: ai dos pastores que nós lemos na semana passada, né? Essa dúvida da semana passada, que nós lemos isso aí na semana passada. No finalzinho. No final, tá? Porque eu falei que ia ser introdutória para esse estudo aqui. Vai, fala.
Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Certo. Isso aqui é o ai. É isso, é o ai que ninguém escapa. Quando fala ai deles, porque não tarda a sua o quê? Que Judas fala acerca dos falsos mestres. E Pedro também fala, a sua condenação não tarda. É isso que você tem dúvida? É essa dúvida, Beth? Não tarda. Vocês não têm ideia da condenação de um pastor. Foi dada a ele a missão de conduzir as ovelhas que estavam o quê? Disperso. Então quer dizer o quê? Outra palavra no lugar dispersa. Perdidas. Foram achadas, não foram? Mas elas podem se perder novamente. Então colocarei sobre elas o quê? Verdadeiros pastores que as apacentem. Não é que diz logo depois? Eu levantarei. Não, primeiro Deus fala, ele fala assim, eu recolherei as ovelhas. E levantarei sobre ela verdadeiros pastores. Está escrito verdadeiros. Então quem é o verdadeiro pastor? É aquele que o quê? Foi escolhido pelo Senhor. Pelo Senhor. Não foi escolhido pelo concílio. Não foi consagrado sem nenhuma permissão de Deus. Foi escolhido por Deus. A escolha vem junto com um quê? Chamado. E o chamado e a escolha junta produzem um quê? Um envio. É só decorar essas palavras. O Senhor escolhe. Não é isso? Fala a palavra que você falou. Vem a escolha. Escolhe. Chamado. Isso, o chamado. A escolha tem a ver com o chamado. As duas juntas produzem um envio. E esse envio não tem volta. Não existe jubilar. Um pastor é pastor até aonde? Tem um limite só. Até a morte. Até a morte. Porque não foi dado a ele. A tua missão é essa. Você vai alimentar o meu rebanho. Pode falar. Já pensou se para escolher o rei tivesse concílio? Davi nunca seria escolhido. Nunca. Você escolheu do irmão dele. É o primeiro que entrou. O primeiro? Não, com certeza é esse. Tem todos os atributos do concílio. Isso. Uma certa vez um pastor falou comigo assim, Jerônimo, eu estava só visitando ele, sempre, só visito a igreja. Então eu digo que eu sou membro porque eu tenho direito de fazer parte da igreja de Cristo mediante o lavar regenerador de Jesus Cristo. Ele chegou para mim e falou assim, Jerônimo, eu gostaria muito que você ensinasse. Aí eu virei do lado de fora da igreja e falei assim, o senhor quer que eu ensine? Sim. O senhor vai suportar quando eu ensino mostrar coisas que o senhor não pratica? Sim, falei com ele abertamente. Fui honesto com ele. O senhor vai suportar quando a palavra disser a verdade, mas você não deseja ouvi-la e não quer que suas ovelhas aprendam? Ele me ouviu calado. O senhor vai realmente permitir que se ensine a ovelha e provoque pessoas que lideram a igreja dizendo e ele está ensinando coisa falsa? O que o senhor vai fazer quando isso acontecer? Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a resposta? Bingo. Não chamou mais. Entendam isso. Não há interesse de que se conduza a ovelha. Há interesse em que se faça o que com ela? Elas sejam o quê? Com a letra D. Doutrinadas. Quase. Dominadas. As ovelhas são dominadas. E se uma ovelha tentar sair, tem uma pregação naquela noite, imediatamente, só falando da saída dela. Porque pessoas estão comendo comida podre em outro lugar, porque pessoas estão... Por isso que eu digo, não deviam escolher a igreja. Sabia, Beth? Não deviam escolher a igreja. Deviam escolher o quê? Pastor. Deviam escolher pastor. Olha para o pastor e fala assim, meu Deus, esse homem tem condições de me pastorear.
Fala. Uma comparação bem rápida. Na parte musical, você chega e vê assim, alguém falando assim, olha, fulano de tal nunca vai poder ser um músico. Porque ele, quando segura o violão, ele não tem uma postura certa do violão. Porque existe uma postura certa para segurar o violão. Quando ele dedilha, ele nunca vai poder ser um músico. Eu já vi ele dedilhando e ele tem uma mão torta, ele faz feio. Então aquele ali nunca vai poder ser um músico, porque ele não tem o que um músico precisa ter. Aí pausa. O que o músico precisa ter já tem uma cartilha. Certo. Ok? Beleza. Aí eu conheço uma pessoa que ele, quando segurava o violão, parecia que ele era realmente assim um extraterrestre, né, que Sim. existe. Se é que existe. Segurando todo torto. Que você apelidou de mão de gancho. Mão de gancho. Mão E de quando gancho. ele fazia algo que a pessoa falava assim, não vai conseguir. Ele conseguia. Ele conseguia 3, 4, 5 Isso. vezes mais do que a pessoa que estava falando. E não só o violão. Isso. Mas, Todos os instrumentos que botavam à frente dele, colocam à frente dele, eu lembro ele do apelido. dominava. Eu lembro do apelido, tocando muito bem, entendo o apelido da qual eu chamei essa semana essa pessoa. Essa pessoa esteve na minha casa e eu chamei. Faz a mão de gancho. E ele fez. É um gancho, não tem como Justamente, não tem como. Não Ou tem seja, como você consegue? ele não Ele faz um passaria gancho. num concílio. Isso. Ele não serviria. Isso mesmo, não Ele não serviria. serviria. Como Ele não serviria? serviria. Ele não Como não tem a serviria. postura, não tem a inteligência de um pastor? Ele não serviria. Ele não tem nada de um pastor. Só que eu falo aqui diante de todos que eu não conheci ainda músico com a capacidade dele. Olha, Pedro não foi o primeiro pastor? Olha, Pedro protegeu 2 vezes as ovelhas, com um cajado na mão. Lembra de Ananias e Safira? Pedro, quem protegeu? Quem impediu de entrar? Pedro, não foi? Abram em Atos 8. Estamos terminando, é porque hoje infelizmente começou fora do horário. A gente vai terminar o estudo. Os irmãos se importam de passar um pouquinho do horário? Vamos embora. Não, porque eu vou passar no horário de qualquer maneira, entendeu? Então, Atos 8. 8. Acharam? Atos 8, vamos ler o versículo 9. Sandro, lê pra gente, por favor. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. Certo, continua. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescessem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres, e creu até o próprio Simão. Olha bem, para. Até o próprio Simão creu. Continua, Sandro. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Para. Geraldo, isso não tem nada a ver com o que você está falando de pastor? Não. Eu estou falando com ver possibilidades. Quantas pessoas encontram na profissão, ou palavra maldita, profissão de pastor, um emprego que você não tem como ser demitido? É melhor do que concurso público. E outra coisa, é melhor do que ser diretor de uma empresa, porque é mais obedecido do que o presidente da República. Porque a Bíblia fala obedecer os vossos guias, não é isso? Para que eles façam isso com o quê? Com alegria, e simplesmente porque velam, aí entra a parte ruim. Velam por vossas almas como quem é de dar contas no dia do juízo. Não é isso que Pedro diz na carta dele? Dar conta no dia do juízo. Tudo bem. Sandro, irmão Bete, lê
Lê o versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Vai, continua lendo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Esse irmão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Opa! Lhes ofereceu dinheiro. Está pensando que é pouca coisa isso? Com relação a quem tá disposto a receber? Ah, que isso? Claro que ele ia rejeitar. Não. Ele ofereceu dinheiro porque ele sabia que era uma coisa que todos, quando tinham oportunidade de obter, davam um jeitinho. E esse jeitinho é chamado caminho de Balaão. Lembra dos 3 caminhos? Dos 3. Continua, Beth. Ele falou, o 18, vai. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Peraí, por que ele queria pagar para ter esse poder? Ele falou que ele ia vender, por um acaso? Mas ele, com esse poder, se tornaria mais o quê? Porque ele era chamado de que antes? De uma grande figura, não é isso? Sim. Agora, com esse poder do Espírito, eu serei maior ainda. Olha o perigo. Olha o perigo. Se ele tivesse poder, não estou dizendo que Pedro poderia fazer isso. Se ele tivesse esse poder, pense bem numa pessoa falsa. Se antes, com truques de mágica, ele conseguia... Era chamado um grande. Que dirá com um poder. Um poder. Agora só o que Pedro respondeu. Eu falei que Pedro, como defendia a igreja, vai. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Para. Não é tão simples assim não. Pedro declarou imediatamente sem gaguejar, não é isso? Olha, para início conversa o teu dinheiro para a tua pensão. Quantas vezes o dinheiro entra na igreja com um procedimento totalmente que você deve ter coragem de falar assim, olha, 5 minutos, irmão, eu não quero. Mas dá-se uma desculpa, porque Deus compreende todas as coisas. Esse dinheiro poderia ajudar a igreja e Pedro poderia falar assim, não se obtém, mas eu vou pedir a Deus por você e vou orar. Tá assim, tá bom, te dou dinheiro assim mesmo. E vou fazer, de repente você ganha isso de Deus. Então, não, Pedro falou que o dinheiro seria para quê dele? Para perdição. Perdição. O que é perdição, Sandro? Destruição, ponto final negativo. Não, então, destruição de quê? Dele. Dele? Do que está nele? A perdição é a destruição de quê? Da vida dele, da alma dele. Da alma. Continua, Beth. Pois o quê? Seja contigo, repete. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Isso. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Para. Pensa bem, bota isso para um conselho de pastores. Você está pensando que você vai ter uma vida boa? Que realmente não vai lhe faltar o salário no final do mês, porque você não vai ter que mostrar produção. Aqui você vai mostrar produção sem receber nada. Você vai se alimentar do que a ovelha te dá, assim, um dia. Vai te dar. O Senhor te envia para um trabalho que, além de você não ter lucros na sua vida, você vai ter que usar do seu corpo, o seu porte físico, você vai ter que estar sempre muito bem fisicamente para fazer o quê? Com relação à ovelha. Cuidar. E com relação ao lobo, fazer o que com ela? Proteger. Defendê-la. Isso, defendê-la. Para finalizar, irmãos, então vocês viram aí, né? Pedro 2 vezes foi severo. Abram em Ezequiel, por favor. Vamos finalizar com esse versículo. Nós mostramos João 10 como Jesus apresenta o pastor. Aquele que a ovelha reconhece a voz. Ezequiel 34. É que hoje, infelizmente, começou mais tarde o estudo. Ezequiel 34. Aqui.
No Joyce? Está aberto aí? Sim. 34. Leu 34, 1 e 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Para, por favor, para. É que vocês têm que prestar atenção numa coisa. Não é uma coisa simples. Tá dando uma bronca nos pastores. Profetiza contra. O que é uma profecia contra? Quando chega uma profecia contra. A condenação. Isso! Não é profecia a favor. Profetiza contra eles. Continua, Joyce. Contra. Preste atenção na palavra. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Tem diferença de hoje? Por favor, isso não é meu, não está escrito. Vai. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Calma. Pula para o 4. Versículo 4 do capítulo 34 de Ezequiel. Vai. A fraca não fortalecestes. Vai, uma, vai. A doente... Peraí. Vai falar. A fraca o quê? Não Havia uma ovelha fraca. fortalecestes. Não fortaleceste. Continua. A doente não curaste. Não curaste a doente. É tudo função dele. Mas como? Dá o teu jeito, você foi enviado. Com certeza o Senhor está contigo. Vai. A quebrada não ligastes. A desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então por que estavam sendo condenados? Resumindo numa coisa só. Se eles não fizeram isso, pensa bem. Não curaram a doente, não ligaram a quebrada, não é isso? Não fortaleceste a fraca. Então estão sendo condenados por quê? Porque eles o quê? É um falso pastor. Não queriam o quê? Eles não se Não, importavam. fala, tem outra palavra, não queriam ter o quê? A Trabalho. função do pastor. Trabalho. Não! Se é para isso, não. A minha vida é muito preciosa para mim. Aí transfere para Deus. Isso aí, calma. Aí continua lendo, Joyce. Pula para o versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores. Para. Gente, como é que continuam brincando? Ou se você pode ouvir de um homem, Sandro, eis que eu estou contra você. Ainda assim você tem chance, porque é um homem, entendeu? Mas você ouvir assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, Senhor, estou contra vocês. É uma coisa séria. É uma coisa seríssima. Que as pessoas deviam parar com isso, se arrependerem. Olha, Billy Graham faleceu, acho que tem uns 4, 5 anos, não é isso? Billy Graham, num concílio de pastores, pregou e falou nesse concílio de pastores, tinha mais de 1000 pastores, e falou para eles se arrependerem, e fez um apelo no livro dos pastores e levantaram mais de 300 se arrependendo do seu caminho. Não é brincadeira não, Beth, não é. A destruição dentro das agremiações que se dizem servir o Senhor estão por causa deles. Como eles cometem pecados, nunca vão condenar a ovelha pelos pecados, porque eles praticam. Então isso torna eles o quê? Uma palavra que ninguém gosta de ouvir. O quê? Que os fariseus eram. Quem é que lembra da palavra do título? Se eu pratico... Hipócritas. Jamais condenarão a ovelha, por quê? Porque senão cai para cima dele. Continua, foi Joyce lendo? Isso, continua, repete o 10 do início. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. De que eles estão sendo chamados aí agora? Devoradores. E devorador é quem? Quem é o lobo maligno. Calma. Por quê? Eu livrarei de quê? A ovelha de quê? Está escrito aí? Sua boca. Sua boca. Boca. Não é qualquer coisa, tá? Não é um homem falso que não cumpriu, não. Verdadeiros lobos. Então marquem isso, para que ninguém nunca engane vocês.
E se vocês puderem libertar uma vida amanhã depois que é enganada, façam isso. Não temam o que diz o homem, temam o Senhor que indica a você a verdade. Continuando. 16. Estou pulando porque está marcado. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Agora ele citou uma coisa interessante no final. Ele falou que no mês das ovelhas ele iria fazer uma separação também, voltando ao estudo do falso. Sabe o que é gorda? A ovelha gorda, as ovelhas tudo, elas eram conduzidas à alimentação para comer igualmente. A gorda, ela chifrava para comer mais. Ela chifrava. Ó, quer ver? Continua lendo, Jorge, 17, por favor. Não, tu leu 17? Não, li 16. 17, vai. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar os pés o resto de vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Olha, para. Beth, continua. 23. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Sabe o que está Ele lhe servirá de pastor. Davi estava vivo? Não, Então de quem que ele estava falando? Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Agora, o que Deus se preocupou? De dar ao pastor problema? O que ele fez com as ovelhas? O que o Senhor fez com as ovelhas? Separou bode, não é isso? Cabrito de ovelha. A gorda, que é aquela que só está no meio para se alimentar. Lembra que eu falei dos falsos irmãos? E entregou o verdadeiro pastor. Sandro, 27, por favor. Não, perdão, desculpa, não, desculpa. A irmã vai continuar lendo, vai. 27. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que serviam delas. Então, esse juízo vai ou não vai acontecer? Sim. Vai. Eminente. Não tem como escapar. Eu poderia citar os textos de Pedro que fala assim: eles se ajuntam em banquetes. Irmãos, por favor, aprendam a ver abominação e tratá-la como abominação. Porque tudo que nós vemos são pessoas voltando de determinadas reuniões e falam assim: vi uma coisa que não me agradou muito. Não, você viu uma abominação, mas você tem medo de falar. Você acha o seguinte: todo mundo está assim. Eu não citei um irmão que falou: infelizmente eu não tenho mais para onde ir. Ué, esse irmão é tão infeliz, já é ele. Ele não tem, porque eu quero louvor e engrandecimento do nome de Cristo. E vejo louvor e engrandecimento dos atores. Sabe, pessoas que realmente representam ali na frente. Você sabe por que um pastor muitas vezes prega contra o pecado? Ele fala assim: irmãos, tomem cuidado com isso. Mas não cita abertamente o que são. Porque ele fala por decência, porque ele não pode falar a favor. Mas, na verdade, nunca praticará. Eu falo contra o pecado por decência. Não é isso? Decência. Eu tenho que falar contra ele. Mas a Bíblia não fala para você levantar um clamor contra o pecado. A Bíblia não fala. O que deviam os pastores ensinar para as suas ovelhas com relação ao pecado? Que devem fazer o quê? Deixar o pecado. Isso, certíssimo, mas tem uma palavra muito mais chegada. Deve fazer com o pecado o quê? Deixar, mas substitui essa palavra, deixar. Como você deixa uma pessoa sozinha no lugar? O que você fez com ela?
abandonar. Na tradução diz, abandona o pecado. Você não tem que gritar contra o pecado só por decência. Porque, irmãos, olha, o Senhor não gosta disso, não. Abandonem o pecado. E abandonando o pecado, você está cumprindo a missão do Senhor. Ensinando a ovelha a abandonar o pecado. Abandonem o pecado. Isso é cuidar das ovelhas. É apacentar as ovelhas. É falar assim, quando a ovelha reclamar, e falar assim, poxa vida, as coisas são muito ruins na minha vida. Olha, nós estamos sendo guiados pelo Senhor. Então, creiamos nele, que ele nos conduzirá em vitória. Amém, irmãos? Alguma dúvida com relação a isso? Infelizmente, pessoas vão ouvir isso e não vão gostar. Queira Deus que um pastor fale assim, ele está falando a verdade. Mas isso dificilmente vai acontecer. Sabe por quê? Porque possui muitos seguidores nas redes sociais. Filmam lágrimas. É o cúmulo da hipocrisia. Filmam pela manhã as lágrimas dos olhos com a musiquinha do J Neto. Não nada contra o J Neto, mas uma musiquinha tocando. Filmam a lágrima descendo dos olhos porque estão ouvindo aquela música. Sabe, todo mundo vê que quebrantamento. Não, que hipocrisia. Porque a quebrada não faz o quê? Não ligam, não é isso? A doente não curam. A desgarrada não ajunta. A perdida não acha. Mas se mostram totalmente contritos diante de Deus. Então digo para os pastores, apacentem as ovelhas. Se arrependam. Se realmente receberam o chamado. Porque chamado é o quê? É alguma coisa? Chamado é o quê? Chamado é só alguma coisa? Responsabilidade. Não, mas chamado é o quê? É tudo. Lembra do que a irmã falou? O envio, o chamado é tudo que um pastor precisa. Eu te envio para pastorear e cuidar dessas almas. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. E encerramos com isso a sequência de estudos sobre os falsos. Claro que teríamos muito mais, mas falando do principal, os irmãos e os pastores. Senhor Deus e Pai, bendito, enaltecido, engrandecido é o teu santo nome. Meu Pai amado, graças lhe damos, ó Pai, lhe damos porque tem nos advertido, Pai. O Senhor tem nos conduzido com advertências, com admoestações, para que sejamos separados da tua ira, Pai. Seu Deus amado, te pedimos que os corações que estão dispersos, Pai, esses corações que jamais foram tratados pelos seus guias, que foram se autocolocaram, meu Pai amado, em nome de Jesus, levanta verdadeiros guias para essas vidas, Pai. Eu te peço, Pai Santo, que as pessoas que tu colocaste para eu cuidar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Senhor não veja as minhas falhas, mas observe, Pai Santo, essas pessoas que aqui estão ouvindo o teu servo. Que não saia nunca, Senhor Deus, me repreende se qualquer mentira sair da minha boca, Pai. Me repreende, Pai Santo, se eu falar qualquer coisa que não seja da sua santa vontade. Mas te peço em nome de Jesus Cristo nessa manhã, Pai, porque não tenho forças para fazer isso se o Senhor não for comigo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai Santo, que o Senhor conduza os meus irmãos, Pai, em paz nesse dia. E em toda a vida, Pai Santo, que eles se lembrem sempre do que eles aprendem aqui, todo domingo pela manhã, que não provém de mim, mas do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Ufa! Peraí.